Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escola do Discípulo. Meu nome é Felipe Breder e nós estamos na exposição do Evangelho de João. E hoje, enfim, nós vamos começar no texto, João capítulo 1, nos 18 primeiros versículos. Veremos o que significa o fato de Jesus ser o Verbo que estava com Deus desde o princípio. Nós estamos estudando essa riqueza que é o Evangelho de João e você é muito bem-vindo nas nossas exposições. Você está na Escola do Discípulo, nós somos uma escola bíblica online, presencial aqui também na Primeira Igreja Batista em Campo Grande. Estamos nesse projeto de expor a Bíblia inteira aqui no YouTube, capítulo por capítulo. Nós já temos dezenas de livros bíblicos expostos aqui gratuitamente no YouTube que você pode acompanhar. Então ajuda muito você deixar a sua curtida, o seu gostei, né? Compartilhar com seus amigos, nos grupos da sua igreja, nos pequenos grupos. Isso tem nos ajudado bastante. Você considerar a possibilidade de se tornar membro do nosso canal, isso nos ajuda bastante. Talvez, não sei se dá para perceber, mas hoje nós estamos com uma iluminação nova aqui no estúdio. Graças a Deus nós conseguimos adquirir um novo kit de iluminação e isso graças ao apoio dos irmãos, graças a todos vocês que acompanham, que deixam a curtida, né? Que assistem os anúncios do YouTube pela monetização que nos ajuda. Todo o investimento que chega, todo o recurso que chega na Escola do Discípulo fica na própria Escola do Discípulo. Nós reinvestimos aqui nos nossos projetos. Eu já sou sustentado pela nossa igreja local, então todo o recurso que chega fica aqui na escola. Você pode considerar ser um apoiador, um membro do canal também, se você se sente abençoado por esse ministério. Nós vamos então continuar hoje a nossa exposição. Começamos na semana passada com uma introdução ao Evangelho de João e se você percebeu, hoje nós não estamos ao vivo, infelizmente. Essa é uma aula gravada que está como estreia no YouTube, porque nesse exato momento eu estou pregando aqui na nossa igreja. Então, se você quiser até pausar a estreia, assistir a pregação ao vivo, né, no canal da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, você assiste a nossa aula aqui depois, tá joia? Nós estamos então expondo o Evangelho de João e hoje nós vamos começar no primeiro capítulo, no versículo 1. Você também pode deixar os seus comentários aí. Vou abrir também uma caixinha de perguntas no Instagram para quem estiver acompanhando na estreia, né? Agora no domingo, dia 6 de agosto, no dia 6 de agosto, às 11 horas da manhã do horário de Brasília. Se você está assistindo nesse horário, logo depois pretendo abrir uma caixinha de perguntas aí no Instagram da escola para que a gente possa responder também algumas dúvidas que surgiram da nossa aula de hoje, tá bom? Vamos ao texto bíblico então. Como sempre, essa é uma aula, é uma exposição bíblica, então separe aí o seu caderninho, um bloco de anotações, desliga as outras coisas que estão atrapalhando você ou tirando a sua atenção, separe um tempo para estudar a Bíblia junto conosco, tá joia? Evangelho de João, capítulo 1. Como nós falamos na semana passada, o Evangelho de João ele é riquíssimo. Ele é diferente de todos os outros evangelhos, muito diferente do Evangelho de Lucas, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Mateus, né? Mateus, Marcos e Lucas. É um evangelho que possui um significado diferente, um propósito diferente quando foi escrito. É um evangelho que já foi escrito por último, depois de todos os outros evangelhos. E João não está preocupado com as ações de Jesus propriamente dito. João não está preocupado em contar toda a biografia de Jesus. Ele está mais preocupado no significado da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, mais preocupado do que os feitos, as atuações de Jesus, ele está preocupado com o próprio Jesus e o significado da sua vida. E o Agostinho de Hipona, ele comentando o Evangelho de João, ele diz que o Evangelho de João é profundo o suficiente para um elefante nadar raso, e raso o suficiente para uma criança não se afogar. Vamos de novo, que eu me embolei aqui, né? O Evangelho de João é profundo o suficiente para um elefante nadar e raso o suficiente para uma criança não se afogar. E essa é a sensação que eu tenho realmente quando eu leio o Evangelho de João. Ele é simples o bastante para que a gente utilize com novos convertidos, com aquelas pessoas que desejam conhecer a fé cristã. Quando uma pessoa se converte, eu quero apresentar Jesus para essa pessoa por meio da Bíblia, eu estudo o Evangelho de João junto com a pessoa. Ele é simples o bastante
para que uma criança não se afogue, raso bastante para que uma criança não se afogue, mas ao mesmo tempo ele é profundo. E nós veremos que ele é muito profundo. E se você mergulhar no Evangelho de João, tem muita coisa que nós podemos aprender. E no capítulo 1, João começa o seu Evangelho, como eu disse, de uma forma completamente diferente de todos os outros. Nos 3 primeiros evangelhos, nós temos relatos, né, do início da vida de Jesus. Lucas, por exemplo, e Mateus vai relatar o nascimento de Jesus. E João não está preocupado com isso. João não está preocupado com o nascimento de Jesus. João não está preocupado com a anunciação de Gabriel a Maria. Jesus não está preocupado com o nascimento... Perdão, João não está preocupado com o nascimento virginal de Jesus. Ele não está preocupado em contar nada disso. Ele tem uma preocupação. A preocupação de João é mostrar aos seus leitores que Jesus Cristo é Deus entre nós, é o Verbo encarnado, é o Senhor que habitou entre nós. E ele começa o texto então dizendo que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Muito bem. Meus irmãos, tem muita, mas muita coisa que nós podemos extrair e aprender só nesses primeiros 5 versículos. É tanta coisa que nós não teremos tempo de abordar aqui. Por isso eu já quero ser honesto com quem está nos acompanhando em dizer que nossa reflexão, a nossa exposição aqui de João vai ser um pouco mais sintética, um pouco mais resumida, mais reflexiva, mais devocional para a nossa vida prática, diária. Porque, só para vocês terem uma ideia, nesses primeiros 5 versículos, os principais comentários que eu li tinham mais de 20 páginas para comentar esses primeiros versículos. É muita coisa que nós poderíamos aprender aqui que, infelizmente, nós não teríamos tempo. Mas algumas coisas dá para a gente entender desse texto. João começa dizendo que no princípio era o Verbo. Esse no princípio é uma referência direta a Gênesis, capítulo 1, no versículo 1, quando o texto diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. João está fazendo uma clara referência à origem do universo, à origem da vida, à criação. Ele está fazendo uma referência a Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Qualquer judeu, qualquer hebreu que lesse o Evangelho de João, logo iria reconhecer essa expressão no princípio, que é a mesma expressão de Gênesis no capítulo 1, e João está dizendo, lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas, quando ele disse haja luz, quando Deus disse que haja separação entre águas e águas, quando Deus disse para existir a vegetação, surgir a vegetação, quando Deus disse para os animais existirem, naqueles 6 dias que Deus criou o mundo, narrado em Gênesis capítulo 1, nesse princípio, ele já era o Verbo. O Verbo já existia. O Verbo já estava presente. Interessante que vale a pena a gente entender o que significa esse verbo. A palavra grega aqui é logos, que pode ser traduzido literalmente como palavra, verbo. Né? Algumas traduções realmente trazem, no princípio era a palavra. Mas o que significa essa palavra? Qual é a ideia que João tinha em mente quando ele trouxe essa palavra? Quando nós pegamos ou vamos estudar o significado de logos naquele tempo, que é a palavra grega aqui, logos, quando nós vamos estudar o significado de logos, nós temos muitas interpretações e muitos significados naquele tempo para essa palavra. Por exemplo, os gregos tinham a ideia de um logos como um certo intermediário, que foi o responsável por criar toda a matéria, havia uma divindade. Nesse tempo, o platonismo era uma filosofia muito forte e um proto-gnosticismo já estava começando a surgir, já existia uma certa gnose nessa época, uma ideia de que o mundo espiritual é o bom e a matéria é ruim. Isso vem de Platão, né? Tudo que é material é ruim, o importante é o mundo das ideias, o importante é o que é espiritual. Então, os gregos tinham uma ideia que o ser divino, ele era completamente espiritual e não podia se corromper com a matéria.
Então existia um ser divino que seria algo intermediário, porque o Criador não poderia se corromper criando algo material. Então existia um certo intermediário que eles chamavam de logos, de palavra, de verbo. Esse logos teria sido o intermediário que criou a matéria. Essa era uma das ideias que estava na cabeça das pessoas com essa palavra logos. Mas não só isso, nós temos, por exemplo, o próprio contexto judaico, o contexto hebreu, em que palavra tem um poder muito grande. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 1, que Deus criou por meio da palavra. E disse Deus, foi por meio da palavra que Deus criou todas as coisas. Esse também pode ser um significado. O que João tinha em mente quando ele se referiu a Jesus como palavra, como verbo? Sabe o que é mais incrível? Que nós não podemos ter certeza do que é que João estava pensando. Qual era a ideia de João ao dizer esse verbo? É nesse sentido que nós dizemos que o Evangelho de João ele é simples e raso, mas ao mesmo tempo muito profundo. Porque pode ser que João tenha usado essa palavra verbo, logos, propositalmente para atingir todos esses contextos culturais. João ele poderia estar na cabeça, João poderia estar em mente, ou melhor, poderia estar na mente de João os gregos da gnose, que acreditavam nesse logos como um ser divino intermediário. João podia estar imaginando naquelas palavras de Deus lá na criação, e disse Deus, foi por meio da palavra que ele criou, assim como ele também podia estar em mente na palavra personificada da sabedoria que nós encontramos no Antigo Testamento também. Isso é interessante. Isso também poderia estar na mente dos judeus daquele tempo. Olha só o que diz Provérbios no capítulo 8, no versículo 22. Nós temos a famosa história de quando... Nós temos o famoso relato de quando a sabedoria de Deus é relatada em forma humana, de forma personificada, né? Ele diz, olha, Provérbios capítulo 8, o Senhor, a sabedoria dizendo, o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Ou seja, João podia muito bem estar pensando nessa palavra, na sabedoria de Deus personificada em Provérbios capítulo 8, mas agora essa sabedoria personificada também se encarnou em Jesus Cristo. Olha que interessante. Afinal de contas, o que João tinha em mente quando ele falou que Jesus era a palavra? O que isso significa? Ele estava pensando nos gregos, que falavam que a palavra era um ser intermediário? Ele estava pensando nos judeus, que entenderam essa palavra como a própria sabedoria de Deus personificada de Provérbios 8? Ou ele estava em mente, ou ele estava querendo dizer que Jesus é a palavra que Deus falou lá em Gênesis no capítulo 1, por meio da palavra? Qual é a ideia? Nós não temos certeza. A certeza que nós temos é que é como se João estivesse fazendo uma interpretação de Gênesis aqui e falando o seguinte, olha, na verdade, tudo que você possa imaginar como a palavra, como logos, qualquer imaginação que você tenha, se você acha que ele é um ser intermediário, se você acha que o logos é a sabedoria de Deus de Provérbios, se você acha que o logos é a palavra de Deus lá em Gênesis, a coisa que você precisa saber é que essa palavra verdadeiramente é Jesus. E ela habitou entre nós e ela se encarnou em nosso meio. É muito interessante. Jesus é a palavra. Mas eu gosto muito de ter em mente que João escreveu o seu evangelho para um público judaico, né? Os judeus leram esse texto. Os judeus leram o evangelho de João, os gentios também, mas ele tinha em mente o público judaico que leu o evangelho de João. E eu não tenho dúvida que quando o público judeu leu o evangelho de João e João disse que no princípio ele era a palavra, eles fizeram uma certa analogia na palavra de Deus em Gênesis no capítulo 1. Aquela palavra de Deus... E disse Deus, haja luz, essa palavra criadora de Deus é o próprio Jesus, é o próprio verbo. E é interessante que João vai dizer, olha, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui as coisas se tornam muito mais interessantes. João já começa o seu evangelho com aquela polêmica que eu disse, né? E quando eu falo que João é polêmico, não é no sentido polêmico que a gente tem nas redes sociais de hoje em dia, mas é de causar confronto, de causar uma polêmica para que as pessoas tomem uma decisão.
E logo nos primeiros versículos, João diz: a história que eu estou prestes a lhe contar é a história do Deus que se encarnou, do Deus que habitou entre nós, que no princípio era o Verbo. E esse Verbo, ele estava com Deus. Ele não só estava com Deus, como ele era o próprio Deus. Eis o grande mistério da presença de Jesus. Eis a grande revelação do Evangelho de João. Esse Jesus do qual nós vamos conhecer no Evangelho de João não é simplesmente um homem qualquer. Não é só um ser humano. Ele é Deus e Deus entre nós. Ele é divino. Ele é uma das pessoas da Trindade. Ele sempre esteve com Deus. É interessante que, durante todo o Evangelho de João, ele menciona Jesus como Filho de Deus. Mas aqui no prólogo, ele não usa filho. Ele não diz que no princípio ele estava com Deus e era o Filho de Deus. Não. Ele diz que no princípio estava com Deus e era o próprio Deus, que é para tirar qualquer dúvida. Jesus não é um ser criado posteriormente. Jesus não é um ser inferior ao Deus Pai. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. O Werner de Boer, no comentário dele de João, ele diz o seguinte, olha, Jesus, o Filho, o Verbo, é totalmente unido com o Pai e ao mesmo tempo é distinto dele, tendo vida independente. Apesar disso, não se trata de dois deuses lado a lado. Existe somente o único Deus verdadeiro e vivo. Esse Deus, no entanto, como Deus vivo, não é uma unidade rígida e oca. Ele vive em três pessoas, uma das quais é o Filho. E o fundamento da nossa fé, na verdade, o fundamento de tudo que nós cremos, é que Deus não é um Deus solitário. Deus não é um Deus sem unidade. Deus é um Deus triuno. Ele é um Deus e três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você fica em dúvida quanto à Trindade, eu te convido a estudar com mais profundidade. Nós temos vídeos aqui no nosso canal já falando sobre o que é a Trindade, como nós podemos entender a Trindade. Mas na verdade é que nós nunca seremos capazes de conhecer um Deus de amor se nós primeiro não entendermos que esse é um Deus triuno, um Deus que é amor na sua essência, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo que se amam mutuamente. João já coloca isso de cara no seu evangelho. Esse Verbo é Deus e sempre esteve com Deus desde o começo. E ele diz isso com essas palavras, veja bem. E esse Verbo estava com Deus no princípio. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas. Quando eu falo todas as coisas, é todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. A expressão todas as coisas é realmente que todo o universo, toda a criação, todas as galáxias, todas as estrelas, todas as nebulosas, todo o universo com seus 13 bilhões de anos-luz de extensão, que é o universo observável que nós temos, todas as estrelas, galáxias, buracos negros, as estrelas que estão nascendo, morrendo, todos os planetas gasosos, rochosos, tudo foi criado por meio do Verbo. Tudo foi criado por meio dessa palavra. E quem é a palavra? Nós vamos descobrir quem é essa palavra. João está nos trazendo, dizendo justamente quem é essa palavra por meio do qual Deus criou todas as coisas. Interessante que João está dizendo, olha, lá no começo de tudo, lá na criação, essa palavra de Deus que estava com Deus, que era Deus, foi por meio dela que todas as coisas foram criadas e que tudo foi feito. Não existe, como diz o Abraham Kuyper, né? Não existe 1 centímetro quadrado do universo no qual o Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não clame, é meu. Tudo pertence a Ele. Tudo foi feito por meio dEle. Interessante que os 5 primeiros versículos de João nada mais é do que uma interpretação de Gênesis capítulo 1. É a interpretação que João traz de Gênesis capítulo 1. Que quando Deus disse haja luz, essa palavra
era o próprio Jesus. Olha que interessante. Quando Deus disse, façamos o homem, essa palavra era o próprio Cristo. Quando Deus disse que haja dia e noite, sol e estrelas, essa palavra era o próprio Jesus. Ele é a palavra, ele é o verbo, ele é o logos, por meio dele. E é interessante essa tradução verbo, porque é a palavra em ação, né? É a palavra em movimento, não é uma palavra estática. Ele é e sempre esteve desde o princípio. Isso é interessante. João faz questão de dizer, veja bem, João faz questão de dizer que Jesus, ou o verbo, a palavra, sempre esteve com Deus. Ou seja, ele não foi um ser criado por Deus. Não é um ser que veio depois de Deus, como algumas heresias que surgiram depois na igreja primitiva, né, nos primeiros séculos da igreja. Muitas heresias surgiram e uma delas era a ideia de que Jesus não era Deus completamente e eternamente. Ele foi criado em algum momento, ele era menor de alguma forma. Não. João deixa claro, ele sempre esteve com Deus e ele sempre foi Deus desde a eternidade. E para finalizar os 5 primeiros versículos, ele diz que a vida estava nele. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Lembra que João está pensando aqui, ele está imaginando Gênesis capítulo 1. Fica claro que ele está trazendo Gênesis capítulo 1 na sua interpretação de quem é Jesus. E não sei se vocês lembram como que o texto de Gênesis capítulo 1 começa, dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. E foi a luz que começou a trazer forma e propósito e significado a toda a criação. E João ainda vai dizer que Jesus, essa palavra, esse verbo, ele é a luz dos homens. Que quando Deus criou todas as coisas, foi essa luz que envolveu a criação, essa luz que entrou na história e trouxe ordem, propósito e significado, era o próprio Jesus que estava com Deus desde o princípio, eternamente. Nesse extraordinário acontecimento onde Deus disse, haja luz, houve luz, ou seja, Jesus penetrou as trevas e as trevas não prevaleceram contra essa luz. É uma clara referência a Gênesis capítulo 1, onde Deus disse, haja luz no meio das trevas. E Jesus é essa luz em que as trevas nunca ganham dele. Interessante como o Evangelho de João começa com riquíssima informação. E nós já descobrimos no começo de tudo que Jesus não é simplesmente um homem qualquer. Ele é Deus, Deus entre nós. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. João faz uma pequena pausa no seu argumento. Pausa não. Ele vai complementar o seu argumento trazendo o testemunho de João Batista. Então, no versículo 6 e 9, ele diz, houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. João agora ele complementa o seu argumento dizendo, olha, tudo isso que eu estou falando possui testemunho fiel e digno. Vocês podem confirmar esse testemunho. Uma dessas testemunhas foi o próprio João Batista, aquele que veio preparar o caminho, um profeta poderoso. Jesus mesmo disse que ele foi um grande profeta. João mesmo não era a luz, ele apenas apontava para a luz, para que todos viessem a crer. Eis o objetivo polêmico do Evangelho de João, para que todos creiam. O objetivo desse evangelho, o objetivo dessa mensagem é literalmente te colocar contra a parede e obrigar você a tomar uma decisão. Você crê? Você crê nesse Jesus que é Deus? Você crê nesse verbo, nessa palavra que criou todas as coisas? Você crê ou não crê? Esse é o objetivo do testemunho. Esse é o objetivo dessa palavra. Você precisa crer ou rejeitar. Mas é interessante que o texto faz essa referência de que João não era luz,
ele apenas testemunhava, apontava para a luz. É isso que nós precisamos nas nossas igrejas hoje. É isso que nós precisamos na nossa comunidade. É isso que nós precisamos na nossa vida. O que tem de gente querendo ser luz, o que tem de gente querendo que as pessoas olhem para nós, né, para si mesmo, o que tem de gente com a teologia da Xuxa, como o Rodrigo Bibo disse, né, no livro dele, O Deus que Destrói Sonhos. Eu recomendo muito esse livrinho, inclusive. E ele fala, né, sobre a teologia da Xuxa. Qual que é a teologia da Xuxa? É aquela musiquinha. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Lembram disso? Essa teologia de que tudo que eu quiser, Deus vai me dar, de que Deus me serve, de que as coisas giram ao meu redor, de que eu sou o centro da galáxia, de que a vida gira ao meu redor. E nós precisamos nos lembrar que, na verdade, o centro da galáxia, o centro do universo, o centro de todas as coisas é o Verbo, é a palavra, é Jesus Cristo. Ele é a luz. E quando a Bíblia fala que João não era a luz, apontava para a luz, isso nos dá testemunho de como nós devemos viver. A nossa missão na Terra não é simplesmente ser a luz, mas apontar para a luz. Mostrar quem é a verdadeira luz. Sim, é claro que o próprio Jesus disse que nós somos a luz do mundo, mas é uma outra metáfora, né? A Bíblia tem várias metáforas. Uma das metáforas é que realmente nós somos a luz do mundo, mas o nós somos a luz do mundo é que a luz, na verdade, é o próprio Jesus. Nós só brilhamos a luz de Cristo. Nós não somos o centro. Nós fomos chamados para apontar para a verdadeira luz e é isso que nós precisamos ser como testemunhas. A verdadeira testemunha é aquela que aponta para o que de fato aconteceu, que aponta para a verdadeira luz. Portanto, João veio dar testemunho de quem ele era e nós também precisamos fazer isso. Ele continua no versículo 10, dizendo que essa palavra, o verbo, estava no mundo, mas o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Muito bem. Algumas coisas interessantes. João diz, a palavra, o verbo, ele estava no mundo. Isso é claramente uma polêmica contra os gnósticos. Aquele gnosticismo que eu falei, que era um proto que estava surgindo, a ideia de que o ser divino não pode se envolver com esse mundo mal, com essa matéria caída, tudo que é matéria e corpo é ruim, bom mesmo é o espiritual, é o transcendente, é nós nos libertarmos desse corpo corrompido. Essa era a ideia do gnosticismo, né? E, então, para os gnósticos, ou para essa galera que acreditava nisso, é um absurdo você imaginar um Deus que está envolvido com a matéria, que está envolvido com o mundo. E João já diz justamente o contrário. Ele fala, olha, esse verbo, essa palavra, ele estava no mundo. Ele está envolvido com a sua criação. Ele nunca ficou distante da sua própria criação. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Essa é a grande história de Deus, né? A história que nós já conhecemos. Que Deus criou o mundo, Deus criou o universo, Deus criou o ser humano para se relacionar com ele, mas nós o rejeitamos. E o pecado entrou na humanidade. Nós rejeitamos a Deus como nosso Senhor, como nosso Criador. O pecado entrou no mundo e nós não reconhecemos o nosso Criador. Nós não reconhecemos aquele que nos amou primeiro, aquele que nos criou. O pecado nos separou de Deus, o pecado nos afastou de Deus. E é isso que acontece por meio do pecado. E a palavra ainda vai dizer que todos nós pecamos, que todos, de alguma forma, todos nós rejeitamos a Deus. Todos nós olhamos para a palavra, para o verbo e dissemos que não o reconhecíamos, que não o reconhecemos. Mas aqui especificamente, quando ele diz veio para o seu, veio para o que era seu e os seus não o receberam, ele está fazendo uma ênfase a Israel, aos judeus, ao povo de Deus, o primeiro para o qual Jesus veio
e foi rejeitado. Não o reconheceram. E aí João vai dizer, olha, mas a todos quanto receberam, vê a grande mudança, João está dizendo, ele veio para os seus, ele veio para os judeus, ele veio para o povo de Deus prometido, o escolhido, o povo de Israel, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. E então, todos, e quando ele fala todos, é o mundo todo, os gentios, aqueles que são judeus, os que não são judeus, os gregos, os romanos, todos, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, o que creem no seu nome. E aqui nós já começamos com uma boa notícia. O Evangelho já está sendo pregado a nós nesses 10 primeiros versículos do Evangelho de João. João já está nos trazendo a mensagem da boa notícia de Deus. Que o nosso coração rejeitou a Deus desde o começo. O nosso coração é mau, o nosso coração é pecador. Nós não reconhecemos ao Senhor. Mas a todos quanto o conheceram. E o que é conhecer? Quem são aqueles que conheceram? Aqueles que creram em seu nome. Que nome? Aqui não apareceu o nome ainda. João não menciona Jesus aqui ainda. Ele vai ser mencionado daqui a pouco, mais para frente. Só que qual é esse nome? É a palavra, é o verbo. É Jesus Cristo. Todos aqueles que creem em Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso é estupendo. Isso é maravilhoso, mesmo. Você consegue entender a preciosidade desse versículo? A gente tem essa ideia de que todo mundo é filho de Deus. Isso faz parte da nossa cultura, né? Todos são filhos de Deus. De certa forma, isso é verdade. Todos realmente são filhos de Deus porque foram criados por Deus. Todo mundo é filho de Deus porque é criatura de Deus. Isso é verdade. Mas aqui, João está falando de um outro relacionamento. João está falando de filho de Deus no sentido de conhecer, de adoção, de relacionamento, de verdadeiros filhos. E os verdadeiros filhos que têm direito à herança, que têm direito a relacionamento, que têm direito à terra, que têm direito a fazer parte da família, esses filhos são aqueles que creem. Aqueles que creram no nome de Jesus, receberam o direito, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus, que creram no seu nome. Isso é maravilhoso. Você tem ideia do quão maravilhoso é nós sermos declarados filhos de Deus? O Charles Spurgeon, famoso pregador, né? Ele vai dizer que não existe nada mais precioso do que nós crermos no nome de Jesus e recebemos essa vida. E olha a analogia que ele faz, é linda. Ele diz o seguinte, olha, um grão de fé em Cristo, um grãozinho de fé em Cristo, vale mais do que um diamante do tamanho do mundo. Sim, embora você deva juntar essas joias, tantas quanto as estrelas do céu em número, elas não valeriam nada comparadas com o menor átomo de fé em Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Que preciosidade é poder crer no Filho de Deus, poder crer em Jesus Cristo. E eu lhe faço a pergunta, você crê nesse nome? Você crê nessa palavra que estava com Deus e que criou todas as coisas? Você crê nessa palavra que é o próprio Deus e tem o poder de nos tornarmos filhos transformados? Você crê nisso? Você crê? Que preciosidade é nós podermos crer. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz ao mundo. Deu-lhes o poder de crerem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas Deus. É uma obra de Deus. Essa questão de não nascer do sangue, mas do Espírito, nós vamos falar mais sobre ela mais para frente. Quando nós lermos o encontro de Jesus com Nicodemos, a gente vai falar sobre o que significa isso de nascer no Espírito, de não nascer na água, de não nascer do sangue, né? De nascer no Espírito. E agora vem, digamos, a grande conclusão dessa introdução, desse prólogo, né? Desse prólogo do Evangelho de João. João está dizendo, sabe no princípio? Então, lá quando Deus criou todas as coisas,
No princípio ele era a palavra, e a palavra era Deus. A palavra estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dessa palavra. João deu testemunho dessa palavra. Estou dizendo a verdade sobre o que eu estou falando. Essa palavra veio, mas ninguém reconheceu ela como digna de crença. Ninguém creu verdadeiramente nela. Mas existem aqueles que creram em seu nome. E aqueles que creram em seu nome recebeu o poder de se tornar filho de Deus. E como isso aconteceu? Como que Jesus veio para os que eram seus? Agora agora João nos dá a explicação de como isso aconteceu. E essa parte do Evangelho de João é maravilhosa. Ele diz o seguinte: e o verbo, a palavra, se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Meus irmãos, isso é maravilhoso. A mensagem de Jesus é radicalmente diferente de qualquer outra. Nós temos a ideia absurda, louca, maravilhosa, de que esse Deus, criador de todas as coisas, se fez carne. Isso é um absurdo para qualquer mente daquela época, né? Para qualquer pessoa daquele tempo. Imaginar um Deus que veio, que habitou entre nós, se fez carne? Não é possível. Tanto que não é possível que naquele tempo as pessoas começaram a inventar outras histórias, como os gnósticos, como o da gnose, como eu acabei de falar, que não, Jesus não veio em carne, ele era um espírito que se disfarçou de Deus no nosso tempo. E na verdade, naquela época existiam muitas histórias de deuses que vinham visitar a Terra. Mas todas as histórias daquela época, os gregos, por exemplo, os romanos, eram histórias de deuses que visitavam a Terra disfarçado. Eles estavam disfarçados de seres humanos, visitavam a terra e iam embora. Mas a mensagem de João é completamente diferente. Esse Deus não veio visitar a terra, esse Deus não se disfarçou de ser humano, ele se fez carne. Ele se fez carne. E o se fez carne é muito precioso, porque não é que Jesus se fez homem, simplesmente. Porque muitas pessoas poderiam dizer, olha, não, ele se disfarçou de ser humano. Não. João é enfático em dizer, ele se fez carne e habitou entre nós. É interessante que esse habitou entre nós, a palavra significa literalmente tabernaculou entre nós. E aqui vale fazer uma reflexão. Deus criou o homem e a mulher, Deus nos criou para viver em perfeito relacionamento de amor. Você foi criado, você que está assistindo essa aula agora, você foi criado para amar a Deus e ser amado por Ele. Esse é o propósito da sua vida. Mas, infelizmente, o pecado nos separou de Deus, nos separou da presença de Deus. Desde então, por todo o Antigo Testamento, nós vemos Deus fazendo um movimento de restaurar a sua comunhão. E Deus promete habitar no meio do povo outra vez. Lá no Antigo Testamento, Deus manda construir um tabernáculo no deserto. Lembra dessa história? Eu já fiz a exposição de Êxodo aqui, vale a pena você assistir a exposição de Êxodo. Deus pede para construir um tabernáculo. O tabernáculo era Deus prometendo que habitaria no meio do povo outra vez. Mas essa presença de Deus no meio do povo era uma presença limitada pelo pecado, pelo nosso pecado. Deus não habitava plenamente no meio do povo outra vez. Depois, o templo foi construído por Salomão. E o significado do templo era justamente que Deus habitaria no meio do povo. E Deus realmente promete habitar no meio do povo. Deus promete restaurar esse relacionamento com a sua criação. E agora nós temos a notícia de que essa palavra se fez carne, habitou no meio de nós, ela tabernaculou, ou seja, aquele tabernáculo onde Deus habitava no meio do povo, agora está presente na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, enfim, trouxe Deus habitando no meio do seu povo outra vez. Deus agora habita no meio de nós, por meio da presença de Jesus. Ele habitou cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória. Quando João fala nós vimos, ele está dando aqui testemunho ocular.
O que João está dizendo aqui é justamente, olha, nós, os apóstolos, as testemunhas oculares, nós vimos Deus entre nós. Nós damos testemunhas que nós vimos a glória de Deus no nosso meio. Ele se fez carne e habitou entre nós. E nós o vimos, sentimos, tocamos, conversamos com Ele. Nós damos testemunha do que aconteceu. Nós vimos a glória como unigênito de Deus. Esse unigênito, ele está para além de filho único. Porque unigênito a gente tem a ideia de filho único, né? A ideia que o autor, que João quis trazer da palavra aqui, é que ele é do mesmo gene, da mesma substância de Deus. Ele é da mesma forma de Deus. Ele é Deus habitando no meio de nós. Ele se tornou carne. Olha o que o Werner Burr fala sobre isso, sobre a encarnação divina. Isso é revelação genuína. Deus não passou entre nós num invólucro aparente de humanidade, intocado pela verdadeira condição humana, mas Deus se tornou verdadeiramente um de nós, numa solidariedade plena. Por isso, não se diz apenas a palavra se tornou ser humano, mas enfatizando a condição real do ser humano, ouve-se, o verbo se tornou carne. E ele continua dizendo, olha, a revelação é, portanto, encarnação, tornar-se carne, por parte do verbo de Deus. Afirma-se assim que ela não é apenas um assunto para o nosso pensar, não mera comunicação de pensamentos e doutrinas divinas. Revelação é muito mais essencial e impactante. O verbo de Deus não está apenas entre nós como ideia, mas essencialmente como ser humano. Deus está visível entre nós como pessoa integral para toda a nossa existência humana. Meus irmãos, que preciosidade! Deus não é uma ideia. Deus não é um conceito. Deus não é uma sabedoria. A vida com Deus não é uma ideia, não foi a ideia de Deus que se fez presente, não foi uma informação que se fez presente, não foi um estudo que se fez presente. O próprio Deus se encarnou. A vida plena, a vida eterna se encontra numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. A verdade que você tanto busca para a sua vida, que talvez você esteja buscando, não é uma filosofia, uma ideia, um conceito. A verdade não vai ser encontrada em livros, em discussões, em fóruns. A verdade não será encontrada nas suas reflexões filosóficas. A verdade é uma pessoa que se encarnou e viveu entre nós. E é uma pessoa que está acessível a nós e que nós podemos ter relacionamento pessoal com ela. Jesus deseja ter um relacionamento com você, começando hoje, porque a nós nos foi dado o poder de ser filhos de Deus por meio de conhecermos, por meio de crer na sua palavra. E o texto continua dizendo, no versículo 15 e 18, João dá testemunho a respeito dele e exclama, este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai, é quem o revelou. Para finalizar aqui, olha que interessante, ninguém nunca tinha visto a Deus, ouviu a glória de Deus. Mas Jesus Cristo, o encarnado, o que viveu entre nós, o que teve carne e sangue, ser humano, por isso que nós cremos que Deus, Jesus Cristo, é perfeitamente e completamente Deus e perfeitamente e completamente homem, ser humano.
Jesus Cristo nos revela o próprio Deus. Você gostaria de ver a glória de Deus, como os apóstolos viram? Nós o vimos, a sua glória. Glória como o Filho unigênito do Pai. E glória significa justamente beleza, majestade. Você tem desejo de ver a beleza, a majestade, a glória de Deus? Olhe para a pessoa de Jesus Cristo, a palavra de Deus que se encarnou no meio de nós. Diante dessa informação, você só tem duas ações possíveis. Você só tem duas posições possíveis. Ou você crê que Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, ou você o rejeita completamente. Não tem meio termo. Não dá mais para ficar em cima do muro. Na verdade, não existe em cima do muro. Eu gosto muito de uma analogia do Hernandes Dias Lopes, que ele diz que a realidade que nós temos diante do Evangelho de João é como se nós estivéssemos dentro de um bote salva-vidas, dentro de um bote, não é nem bote salva-vidas não, como se nós estivéssemos dentro do bote, numa corredeira perto de um precipício, de uma cachoeira muito grande que nós iríamos morrer. Diante dessa situação, nós só temos duas decisões. Ou nós pegamos a corda salva-vidas que lançaram pra gente, né, para poder sair do bote e se salvar, ou a gente continua dentro do bote. Só que continuar dentro do bote significa a morte, porque nós estamos diante dessa cachoeira. Diante do Evangelho de João, você só tem duas opções. Ou você rejeita completamente que Jesus é Senhor da sua vida, ou você reconhece que Ele é o Verbo encarnado, Deus entre nós, Criador de todas as coisas, que infelizmente nós não o reconhecemos por causa do nosso pecado, mas agora que Ele se encarnou, Ele nos deu o poder de receber, de sermos filhos de Deus por meio do seu nome. Se você crer no nome de Jesus, você também se tornará parte da família dele, sendo filho de Deus. E nós continuaremos conhecendo esse Jesus por meio da sua palavra e por meio do Evangelho de João. Hoje nós ficamos só nos primeiros 18 versículos, que já é muita coisa. E, meus irmãos, o que eu fiz aqui foi só uma reflexão, tá? Um resumo do resumo, porque tem muita coisa para nós aprendermos nesse texto. Fica o desafio para que você leia e estude um pouco mais. Leia o Evangelho de João junto com a gente. Semana que vem nós estamos de volta. Domingo que vem, se Deus quiser sim, estaremos ao vivo. Mas mesmo não estando ao vivo, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta aí. Se você está assistindo agora na estreia, no domingo, dia 6 de agosto de 2023, vá lá no Instagram da Escola do Discípulo, que vai ter uma caixinha de perguntas lá para que a gente possa conversar sobre a aula de hoje, sobre o Evangelho de João. Espero que você tenha sido abençoado. Espero que essa palavra tenha tomado conta do seu coração, tenha te deixado feliz, transformado e que a gente tenha cada vez mais comunhão com essa palavra que se encarnou. Amém? Que Deus abençoe você e até semana que vem.